Gostei da iniciativa, achei maravilhosa. A gente vai entrar nisso neste programa com várias pautas quentes, então não esqueçam de manter o like e ativar as notificações do canal. E vamos já começar falando sobre essa caminhada do Nicolas de 240 quilômetros em protesto contra decisões do STF e do governo Lula. A gente tem, depois dessa agenda oficial do Nicolas em Paracatu, no noroeste de Minas, ele iniciou essa caminhada de 240 quilômetros chamada Caminhada pela Justiça e Liberdade. É um protesto pacífico contra as arbitrariedades no país. Vamos colocar um vídeo dele explicando a ideia da caminhada, depois a gente comenta. Vamos lá. Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso pra vocês que eu ia voltar pra casa. Mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né, onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, né, esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha, né, de quantos deputados e senadores, não são todos, né, pelo contrário, uma parte ficam realmente com o mesmo sentimento de vocês, né, de impotência perante as prisões injustas, né, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, né, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E o André Fernandes se juntou à caminhada. Vou colocar o vídeo do André Fernandes também para ilustrar, porque tem muita gente se unindo à caminhada e a essa iniciativa do Nicolas. Eu vi o Satie colocando tênis. Foi engraçado, porque eu vi hoje na academia, eu nem vi o vídeo do Satie, mas eu vi ele colocando tênis e eu falei, putz, vai se juntar a nós ali. Vamos colocar o André Fernandes também, vamos lá. Hoje, me uno ao meu amigo Nicolas Ferreira em sua caminhada para Brasília. O momento histórico exige que deixemos de lado nossas casas, nossas famílias, questões e interesses pessoais e políticos e façamos algo pelo futuro do nosso povo e do nosso país. O Brasil vive hoje um dos momentos mais sombrios e tristes da sua história, ou ao menos da história das vidas de todos que agora me assistem. Convivemos há tempos com o desmonte das liberdades, uma censura prévia, prisões políticas e a completa supressão de garantias fundamentais, de um lado e de outro, com escândalos de corrupção inaceitáveis que lesam e prejudicam aqueles que mais precisam. Não são ameaças futuras, mas o passado recente e o presente contínuo da nossa realidade. E o que há de mais perigoso nesse cenário é exatamente isso. Fomos induzidos a conviver com ele. Há um silêncio perturbador no Brasil, e esse talvez seja o mal maior. Vamos lá, Paula Marisa, qual é a relevância de uma caminhada hoje no Brasil? Olha, Marco, eu gostei bastante dessa iniciativa do Nicolas e eu vi que no final de semana começou um movimento na internet, se intensificou na verdade, né? A internet já estava cobrando dos políticos da direita que a maioria deles foi eleito, sim, na esteira do Bolsonaro, usou a imagem do Bolsonaro, disse que ia defender essas pautas e tudo mais, e o pessoal estava vendo muitos deles passeando, tirando férias, e começaram a reclamar, porque afinal de contas a gente tem acompanhado o drama do Bolsonaro lá no cativeiro, né? E o pessoal começou a cobrar os deputados, alguns deles diziam que não adiantava ir para a rua, que se fosse lá para frente do lugar onde o Bolsonaro está preso, ele está preso no batalhão da Polícia Militar agora, né, antes na sede da Polícia Federal, ele só ia prejudicar o Bolsonaro, que esse tipo de movimentação não estava certa, e durante o final de semana, Hélio Negão, aliás, o Hélio Negão tem feito vigílias constantemente, né, mas se juntou a ele o senador, me fugiu o nome agora, lá do Espírito Santo, Magno Malta, e o Magno Malta de muletas. Então isso ficou ainda mais evidente. Pô, até o Magno Malta de muletas está lá na frente, cadê os outros? E essa cobrança foi se intensificando, inclusive ontem à tarde eu postei um vídeo no meu canal fazendo esse panorama, e aí o Nicolas resolve fazer essa caminhada e imediatamente diversos políticos e ativistas começaram a se engajar, a população mesmo na rua, né? Eu tô acompanhando em tempo real pelo Instagram do Nicolas, a população indo para a estrada, algumas pessoas acompanhando alguns trechos, e isso é sim muito importante porque
chama atenção, é um símbolo, a política é feita de símbolos. Claro que o maior símbolo é o candidato, ou no caso é o Bolsonaro, agora o pré-candidato é o Flávio, né? Mas são diversos símbolos, e essa caminhada ela é muito importante porque já está repercutindo na grande mídia. Eu já vi matéria na Folha de São Paulo, no Globo, em alguns jornais, ainda não vi a CNN falando sobre isso, né? Até estou acompanhando aqui, qualquer coisa que aparecer na CNN eu já trago para vocês. Mas é importante porque isso dá visibilidade. Se a gente voltar no tempo, na época do impeachment da Dilma, é claro que não foi só as manifestações, mas a gente fazia manifestações periódicas, eram manifestações gigantescas. A direita conseguiu esse espaço na rua que, infelizmente, depois do 8 de janeiro, as pessoas não tiveram mais ou ânimo ou tiveram medo de voltar às ruas. Eu não acredito que seja medo em si, tá, Marco? Porque o grande problema foi o quebra-quebra em Brasília, né? O vandalismo que aconteceu em Brasília, que foi a desculpa usada, porque nem isso seria motivo, né? Mas foi a desculpa usada para que houvesse todas essas prisões arbitrárias, culminando na prisão do Bolsonaro. Mas manifestações não precisam ser feitas apenas em Brasília. Eu creio que manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais em geral, elas não ensejariam, não teria essa desculpa de ai meu Deus, estão ameaçando as instituições na Avenida Paulista. E outra, a manifestação da direita sempre foi ordeira. O que está faltando é essa convocação, porque obviamente quem faz a convocação, quem coloca os carros na rua, essas pessoas, os líderes serão mais visados. Mas a gente tem diversas pessoas que poderiam estar cumprindo esse papel, e eu já vou terminar o meu comentário, em especial aqui me refiro aos políticos, né, que nas últimas manifestações a gente viu só podia o carro do Silas, só podia falar quem o Silas queria, e o Silas, ele não é esse representante, ele é representante de uma parte, sim, da direita importante, mas ele não agrega, como antes a gente via, eu e a Esté, a gente foi diversas vezes a Paulista, chegou a ter 9, 10, 11 caminhões na Paulista, e agora tinha só um. Então, essa caminhada é importante, voltando à pergunta que tu me fez, não porque ela vai resolver o problema, não porque eles vão chegar em Brasília e vão abrir as portas do cativeiro e o Bolsonaro será liberado e os presos do 8 de janeiro vão ganhar liberdade, não, mas porque ela vai dar visibilidade e principalmente ânimo para que ela seja o início da retomada das ruas, pelo menos eu vejo assim. Pronto. Perdão, eu estava mutado. Eu também, professora Paula, isso que a professora falou, eu acho fundamental, Esté. Vamos colocar aqui um vídeo do Nicolas atualizando o pessoal a respeito da caminhada, para a Esté comentar. Pessoal, quilômetro 36, aumentou aí, ó, as forças, já estamos aqui e hoje são mais aí praticamente 40 quilômetros, vamos para cima e ó, Acorda Brasil, fiz questão de escrever aí de batom, como a Débora, né, que foi presa por 17 anos por ter feito isso numa estátua, e vamos para cima, Acorda Brasil, até dia 25 em Brasília. Esté, desde sempre a gente começou o Show da Manhã falando sobre isso. A importância do símbolo, a importância de unir as pessoas em torno de pautas concretas, a importância de fazer esse trabalho de conscientização. E eu acho legal porque há 3 semanas, desde que começou o ano, é só notícia ruim. É só explosão de caos e destruição. E quando você vê o pessoal organizado, e eu tenho batido muito nessa tecla, simbolicamente, você se sente parte de um grupo que faz algo. Se você apoia de qualquer forma, até transmitindo o conteúdo do Nicolas, transmitindo o conteúdo do Gaia, o André Fernandes, quer dizer, a gente cria uma força que gera alguma esperança, mas é uma esperança para uma luta que vai durar décadas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que nutrir.